Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Essa semana, o Banco Central anunciou um tratamento de choque. Aumentou a taxa básica de juros, a Selic, para 12,25%, uma alta de 1 ponto percentual, e já antecipou que vai fazer mais 2 aumentos do mesmo tamanho até março do ano que vem, levando os juros para 14,25%. Era necessário um choque tão agressivo e quais os efeitos esperados na nossa economia? Meus convidados são Alessandra Ribeiro, economista, sócia da Tendências Consultoria, e Roberto Padovani, economista-chefe do BV. Bem-vindos, obrigada. Obrigada. Quando eu vi 1 ponto percentual, mais 2 pontos já contratados para o ano que vem, eu pensei, meu Deus, surpreendeu geral. Nem o mercado financeiro imaginava algo tão agressivo. Foi demais, Alessandra? Pois é, teve uma surpresa mesmo. O mercado, de forma geral, não esperava. Na verdade, o compromisso, até 1 ponto, esperava. Mas o compromisso com 2 altas seguidas de 100 pontos foi a grande surpresa. Porque acho que o Banco Central realmente precisava, e aí eu concordo com essa ação do Banco Central, de estancar essa piora das expectativas que a gente observava nas últimas semanas. Elas foram pioradas após o anúncio do plano de corte de gastos, num ambiente muito delicado, né, de atividade econômica muito forte. A gente teve o PIB do terceiro trimestre, inflação na margem pior, né, então a gente tinha, né, o câmbio muito depreciado como decorrência, inclusive, do anúncio do pacote. Então, o BC, ele precisava conter um pouco essa piora. O que está por trás, né? A gente discute entre os economistas. É política monetária o principal motivo? Não é o principal motivo, né? Então, o Banco Central sozinho não vai conseguir estancar todo esse processo, mas eu acho que foi uma atitude necessária para evitar um cenário ainda pior lá na frente. É um choque de credibilidade, Padovani. Você acha que foi exagerado? Precisava isso tudo? Olha, Juliana, tem um aspecto econômico e um aprendizado político, né? A questão econômica, um pouco na linha da lei, é a seguinte: se a gente vê o que está acontecendo na economia, os juros reais já são muito elevados antes dessa sinalização. Sim. Mas mesmo com os juros reais elevados, a gente tem o PIB se acelerando, a economia crescendo num ritmo mais forte, a gente vê a inflação corrente se acelerando também, as expectativas de inflação piorando, as projeções do Banco Central piorando. Portanto, claramente, independente de nenhum julgamento, claramente os juros reais que a gente vinha praticando não eram suficientes para jogar a economia próxima ao seu potencial e, portanto, jogar a inflação para o centro da meta, que é 3%. Então, independente de qualquer coisa, se é muito, se não é, o fato é que precisava ter um aperto. Agora, o que eu acho que é curioso é que, dada essa decisão, eu acho que toda a sociedade vai enfrentar um problema que é o problema fiscal. Então, eu acho que é oportuno, a decisão foi oportuna para colocar a luz no problema fiscal. Parece que a gravidade não estava tão clara ali no governo, no Congresso também, né? E muita gente dizia para mim assim, olha, mas a economia está tão bem, crescendo 3,5%, por que o mercado financeiro está tão preocupado? Pareciam 2 mundos, né? 2 mundos à parte. E agora eu acho que o Banco Central falou, não, peraí, gente, nós temos de fato um problema. Eu acho que isso ajuda no debate público. Sim, se posicionar, né, nesse sentido, porque a grande discussão agora, pós-pacote principalmente, ficou em relação à credibilidade, né, Alessandra? Você me ajudou muito a tentar traduzir isso um pouco para o nosso público, porque você que está nos acompanhando imagina que um juro que já está contratado acima de 14% é muito pesado na economia, e aquela discussão de qual é a dose certa do remédio, né? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, por que com uma inflação que não está explodindo, vamos dizer assim, que a percepção é essa, ainda mais a gente já viveu hiperinflação, sim, né? Sim. Inflação, ok, está acima dos 4,5%, mas não é uma hiperinflação, então fica parecendo um remédio pesado demais e que pode matar o paciente, no caso, a economia. O que a gente está falando aqui é sobre credibilidade. Então, isso é importante também para afetar o trabalho do Banco Central, que é puxar a inflação para baixo, né? Então, está dentro desse contexto, esse ambiente que se perdeu a confiança, né? Então, acho que talvez tentar entender por aí, talvez mais do que tecnicamente, porque talvez tecnicamente, talvez não precisasse de um choque tão forte.
Então, Juliana, acho que assim, a gente tem argumentos dos dois lados. Acho que tanto tecnicamente quanto nesse sentido de ambiente de credibilidade, de expectativa, né? Porque desse lado de expectativa e ambiente, né, que a gente está vendo nessas últimas semanas, tem sim uma dúvida muito grande ainda do mercado em relação ao próprio Banco Central. A gente tem uma mudança importante na condução do banco, na diretoria. Então o mercado já amenizou, acho que já até chegou a ser pior, já teve uma acomodação, mas no fundo o mercado fica sempre com o pé atrás. Será realmente que esse Banco Central não vai ser suscetível à pressão política e aí manter uma política monetária frouxa, que lá na frente vai gerar inflação muito mais expressiva? É o medo do mercado. Então, acho que esse sinal foi importante para isso. Olha, estamos aqui, vamos fazer um trabalho duro para tentar garantir a convergência dessa inflação para a meta. Acho que o Banco Central, ele realmente fez o papel e aí para dar esse choque de credibilidade e tirar um pouco dessas tensões. É suficiente, né? Acho que não. Vai ter que ter a perna do fiscal, né, Padô? Como o Padô bem colocou aqui. A gente vai ter que evoluir nessa questão. E acho que essa atitude do Banco Central, ela traz esse senso de urgência. Olha, enquanto não endereçar o fiscal, esse cenário pode ser muito pior, né? Então, acho que esse é o debate. Credibilidade. Agora, na parte técnica, tem algumas questões, viu, Ju? Porque, assim, a gente está crescendo mais do que pode, está crescendo. E é isso, né? A inflação começa a acelerar. E aí, esse processo de aceleração, ele é super delicado. E aí o Banco Central ele tem que estancar, porque de repente você perde o controle a partir do momento que você tem um fiscal muito atuante. Então, acho que mesmo no técnico, tem sinais lá de alerta também. Pois é. Ele coloca que a questão principal está muito clara, que é o motivo fiscal, o que depois do pacote gerou em termos de expectativa. O Banco Central escreve que o comitê tem acompanhado com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros. Então, deixa muito claro aqui que o motivo principal da alta de juros está ligado ao gasto público e à frustração e aquilo que se desdobrou a partir do anúncio do pacote. O Haddad, Padovani, vem falando que a economia ela está sendo subestimada, que as pessoas vão ver que vai ter uma economia, o Congresso está difícil, enfim. Você tem ali uma insegurança, mas aos poucos o que o ministro vem falando é que vai se mostrar, sim, efetivo o movimento de controle de gasto público. Talvez em algum momento isso possa evitar um aumento de juro maior ou até permitir uma queda de juros ali depois da metade do ano que vem. São várias respostas aqui, Ju. A primeira, assim, me chamou a atenção ontem no comunicado a frase que ele fala assim, olha, o cenário se tornou menos incerto, só que ruim, então existe menos incerteza. E essas incertezas que são menores hoje têm a ver com a política fiscal. E qual que é a estratégia da política fiscal? A gente teve um choque do gasto público em 2023, o déficit primário ele aumentou em 3 pontos percentuais do PIB, são 320 bilhões de aumento de gasto. Então foi um choque de gasto. Só que a regra fiscal ela propõe um controle gradualista. Então falou, tudo bem, tivemos aqui um aumento substancial do gasto público, mas nos próximos 10 anos a gente vai juntar recursos para equilibrar as contas. O problema é que você tem um choque de um lado para uma resposta gradualista, isso faz com que a dívida exploda. E a dívida depende da sua própria trajetória. Então, num mundo complicado como a gente tem vivido, quando a dívida sobe, os investidores ficam inseguros e retiram dinheiro do país, o dólar pressiona, isso pressiona o custo das empresas, o Banco Central reage como reagiu ontem, portanto, isso torna a rolagem da dívida pública mais cara para uma economia que cresce menos, o governo arrecada menos. Então, eu vejo que a reação do Banco Central correta, mas essa reação também vai gerar um problema na dinâmica de dívida e, portanto, eu acho que a médio prazo a situação vai ficar mais complicada. Então, acho que uma pergunta tua, será que foi um choque de confiança em termos de política econômica? Não. O Banco Central mostrou força, preocupação com o alcance de meta, agora a política econômica como um todo está em xeque porque ninguém no mercado percebe que a gente vai conseguir estabilizar a dívida no curto prazo. Alessandra, parece que está tudo engatilhado a partir da questão fiscal, né? Tem essa questão da explosão da dívida, como o Padovani está trazendo, e todo o impacto que o gasto público excessivo ele se dá
num PIB mais acelerado e nos outros fatores que vão fazendo com que a inflação suba, né? Então, a sensação que a gente tem é que o Banco Central quis fazer algo forte, radical, dólar já caindo no dia seguinte, meio que vão tentar cortar aqui o mal pela raiz. Agora, é uma estratégia que a gente não sabe qual efeito vai ter. Ele procurou talvez evitar o pior lá na frente, que é demorar e de forma mais gradual, e aí o dólar subir mais, e aí a expectativa de inflação subir mais, e depois ele tem que fazer ainda um choque maior, né, lá na frente. Então, vamos fazer um negócio radical aqui, vamos dar um antibiótico pesado para rapidamente a gente evitar algo pior lá na frente. Essa estratégia, ela de fato vai ter um retorno positivo ou a gente vai ter que ir vendo ao longo do tempo? Essa é uma ótima pergunta, Ju, porque eu acho que o que o Banco Central ganha com essa estratégia mais de choque, assim, contendo um pouco das expectativas? Ele ganha tempo. Ele ganha tempo para outros agentes reagirem. E os outros agentes, a gente está falando aqui, governo e Congresso, em relação à questão fiscal. No fundo, assim, se a gente conseguir minimamente endereçar essa questão do corte, ainda que a gente avalie que seja pouco provável, algo muito estrutural, mas você consegue segurar um pouco essa questão do risco, dando algum sinal de previsibilidade para o mercado. Olha, com esse corte, a gente consegue manter o arcabouço aqui para 25, 26, e aí a gente tem um tempo para estruturar uma reforma mais significativa a partir de 27, um novo governo, ou mesmo, não sei, mas em primeiro ano, com mais força. Então, no fundo, acho que tem uma estratégia aqui de ganhar tempo para os outros reagirem, e aí, tendo um cenário melhor de acomodação, o Banco Central tem um espaço lá na frente, finalzinho de 25, começo de 26, para uma redução gradual de juros. Então, a gente está vendo mais dessa forma. Qual seria um cenário pessimista? Não vem essa reação, esse tempo não funciona, tem uma frustração de novo em relação ao fiscal, e aí acho que a gente já entra num cenário mais delicado, né? Porque o Banco Central, já num nível muito alto de juros, vai ter que reagir mais, e aí toda essa discussão de dominância fiscal, eu acho que aí ela vai ficar muito mais presente se a gente não tiver esse avanço mínimo para segurar a situação até 26. Explica para a gente essa discussão aí da dominância fiscal. É quando realmente a política monetária, ela perde efeito. Por quê? É o que o Padô tinha colocado inicialmente. Quando você sobe juros, o que a gente... Não que o mercado já não tenha feito isso e o Tesouro já está pagando muito mais caro para financiar essa dívida. O Tesouro já está pagando. Mas o fato é que você está mexendo na taxa básica e isso, né, tem uma parte da dívida que é indexada a essa taxa. Então, você está subindo, sim, né, o custo de financiamento dessa dívida. Então, quando você olhar lá seu déficit nominal, ele vai ser maior. E é isso, no fundo, é a conta inteira que importa para a dívida. Então, você não vê esse sinal de estabilização de dívida. Então, quando você sobe juros mais forte, tem esse risco dado o impacto em dívida. E aí o mercado olha para aquela dívida e fala, nossa, é muito mais arriscado agora. E aí tem uma piora adicional. Então, a política monetária fica ineficiente. Depois vai perder efeito. Né? Efeito. E aí eu acho que nesse cenário aqui que eu estou traçando um pouco mais pessimista, eu acho que a gente poderia entrar, assim, numa dominância fiscal mais rapidamente. Porque a gente entrou num cenário intrigante, né? Porque com o juro no patamar que já estava, Padovani, não era para a economia crescer 3,5%, o desemprego está no menor patamar da história. O que está acontecendo? Olha, eu acho que foi tanta expansão fiscal que o Banco Central está tendo que compensar isso com juros muito mais altos do que a gente imaginou. Como eu falei no começo, a gente está descobrindo que uma taxa real de juros de 5%, 6% não faz a menor diferença. Né? A economia está se acelerando, inflação pressionada. Isso é assustador, né? É assustador, mas a gente tem que lembrar que raramente a gente viu na história do país uma expansão fiscal de 3% do PIB. Então a gente se acostumou a falar, tudo bem, o 320 bi a mais de despesa, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Isso está gerando desequilíbrios no mercado de trabalho, porque à medida que os empresários precisam contratar gente, você está também incentivando a saída de pessoas desse mercado, porque você tem programas sociais bastante generosos, você tem tecnologia, então isso está gerando uma série de distorções na economia. Mas eu acho que a questão é fiscal. Agora, queria só fazer um ponto que a Alessandra comentou, que eu acho muito curioso e muito importante nesse momento. O que a Alessandra falou foi o seguinte, olha, o Banco Central foi um ator que agiu e agora está esperando ver as reações na sociedade. Sim. Assim, do ponto de vista teórico, você poderia dizer o seguinte, diante do estresse financeiro, expectativa de desaceleração,
o governo poderia reagir positivamente. O governo, eu digo, o executivo e o Congresso, agirem colocando medidas mais duras na área fiscal. O problema que a gente aprendeu aí desde o anúncio das medidas do Haddad é que, para o governo, as eleições de 2026 já começaram. Então, o entendimento hoje de boa parte do mercado financeiro é de que já estamos vivendo um período eleitoral e, historicamente, ciclos políticos não favorecem grandes ajustes. Então, eu acho que assim, o Banco Central deu um sinal super duro, mas eu tenho minhas dúvidas em saber qual que vai ser a resposta em termos fiscais. Eu acho que não virá, e aí a gente caminha para uma situação de dominância fiscal, como a Lê lembrou. Né? É complicado, porque a gente imagina, traduzindo para você, que quanto mais juro a gente tem, menos as pessoas consomem, isso faz a economia desacelerar, o juro muito alto faz o dólar ficar mais baixo, porque atrai investidor estrangeiro para vir para o Brasil, e em algum momento essa lógica ela começa a não funcionar. E aí, o que acontece, Alê, numa situação onde a gente perde essa dinâmica? Essa âncora, Pois né, é. Ju? Então, esse cenário pessimista, eu acho, ele tem como uma decorrência, por exemplo, o descontrole da inflação. Então, nesse cenário, e a gente discute muito isso, assim, o risco é realmente a gente ter uma aceleração inflacionária. E aí, pela inflação, você tem algumas correções no fiscal, né? Pelo lado da receita, pelo lado dos gastos. É o que é muito cruel, né? Que é um ajuste às custas da população mais pobre, né? Todos perdem, mas os mais pobres perdem mais. Todos perdem, porque quando você tem um processo de aceleração de inflação, você perde previsibilidade. E todos, né? Consumidores e empresas também, né? Que limitam aí seus investimentos ou até desistem, né? Vendem operações, a gente viu muito isso na Argentina, inclusive. Sim. Então, o risco é a gente entrar num cenário muito pessimista. E essa urgência que parece que, né, o governo, e mesmo em parte o executivo, o Congresso, não estão entendendo, porque a gente pode entrar num cenário muito pessimista. E aí a gente cai numa outra realidade de economia, né? Em 2015, a despesa pública era muito alta, a gente entrou numa recessão, a receita caiu, a dívida explodiu e o Banco Central parou de subir juros, aliás, coincidentemente no patamar de 14,25, porque falou, olha, eu não consigo mais influenciar o andamento da economia e o resultado foi inflação em alta. Exatamente o teu cenário. Então, acabamos de viver isso, o medo do mercado e que a gente esteja repetindo uma história recente. Pois é, o que é possível fazer para evitar o cenário mais dramático, limpar um pouco esse leite derramado ali pela frustração com o pacote fiscal? Alessandra, já que o pacote ele é menor do que se esperava e do necessário, tem o risco da questão do imposto de renda, que acabou entrando no meio, mas o que é possível fazer para amenizar um pouco e contribuir ali agora com essa pauta fiscal no Congresso, capaz de evitar esse cenário pior? Eu acho que a gente tem um caminho. Eu tenho um caminho até porque tem uma PEC no Congresso, né, muito importante em termos de corte de gastos, e ela realmente endereça questões estruturais importantes, que vão desde os pisos constitucionais de saúde e educação, a questão da vinculação do salário mínimo. Então, a gente tem uma PEC já no Congresso que, assim, ela é muito mais incisiva nessa questão dos gastos. Então, acho que, assim, de aproveitar esse momento, aproveitar essa PEC, trazer elementos dessa PEC e sair, no fundo, com um pacote mais duro em relação, inicialmente, aproveitado com o que já tem no Congresso. Entendi. Daria para o Congresso aumentar a economia. Pois é. Pois é, e endereçando pontos já sensíveis das despesas obrigatórias. A PEC está lá, então a gente tem essa possibilidade. E, inclusive, né, aproveitando esse momento, essa urgência, seria algo, né, possível. Agora, não sei se vai ser endereçado nessa direção, mas seria algo factível. Sim, né? Agora, o que é duro é a gente confiar também no Congresso, porque a sensação da população é agora com essa corrida para liberar emendas, que o Congresso precisa do seu dinheiro, das suas verbas, para poder aprovar o pacote. A sociedade, enfim, precisando fazer um sacrifício, porque obviamente que né, dentro desse pacote fiscal, e o Congresso passando a mensagem de que ele não está disposto a fazer sacrifícios, né? Tipo, tá bom, faça um ajuste aí, só não mexam no meu. O que está faltando, Padovani, no Brasil para a gente ter uma discussão séria e justa? Olha, uma coisa que a gente tem aprendido, Juliana, na nossa democracia, na nossa curta experiência democrática, é que a voz do presidente, do executivo, faz diferença para o bem e para o mal. É uma liderança importante. E é essa liderança que constrói agendas
nacionais, não só agenda de curto prazo, agenda no Congresso. Coordena o debate público. O que a gente tem visto, no entanto, aqui no Brasil, desde 2023, é um esforço do Executivo para criticar o Banco Central, é um esforço para incentivar o gasto, né? À medida que você fala que gasto é investimento, que você tem que gastar. Então, você tem hoje um discurso político que favorece a expansão fiscal. Aí, nesse contexto, por que o Congresso vai ter que falar, não, tudo bem, apesar do Executivo não estar disposto, eu estou disposto. Ninguém vai fazer esse ajuste sozinho. Então, acho que o que pode fazer diferença nesse momento, nem tanto, eu acho que as medidas que podem sair do Congresso, que vão ser melhoradas, outras pioradas, é uma postura política a favor da responsabilidade na gestão das contas públicas. É essa leitura de que a orientação do governo mudou. Porque senão, acho que ninguém vai comprar muito a tese que 10 bi para cá, 10 bi para lá, vai estabilizar a dívida pública. Então, é preciso uma mudança, uma reorientação, um desenho de política fiscal. E o discurso político, ele sempre predomina, e a mensagem para a população é que é importante pensar nos mais pobres. O PT agora discutindo na negociação do pacote em amenizar, a flexibilizar as regras novamente do BPC, do benefício de prestação continuada, e a mensagem que passa para a sociedade é que o Ministério da Fazenda e o mercado financeiro querem que os pobres sejam prejudicados. O quanto que desse discurso, Alessandra, de fato é um discurso populista, e o quanto que, no fundo, o pobre acaba tendo que ser, obviamente, preservado, mas dentro de um contexto onde ele pode acabar sendo o mais prejudicado. Pois é. Essa é uma grande falácia, na verdade, né, Juliana? É uma grande falácia, porque, no fundo, você está tentando endereçar uma questão de curtíssimo prazo, já vendo eleição em 2026, claramente, porque a gente sabe que o resultado dessa história é ruim para todo mundo, mas muito mais para os mais pobres. Uma economia que não cresce, que não gera emprego, né, que não gera renda, é muito ruim. E para os mais pobres, porque quem está na classe mais alta da sociedade tem poupança, tem escapes, não, largo tudo, mudo de país, é o que a gente vê, inclusive, nessas discussões. Então, assim, a gente realmente perdeu um tempo valioso, né, que a gente, inclusive, olhando o copo meio cheio, a gente tem questões importantes evoluindo, a gente está regulamentando uma reforma tributária sobre o consumo muito importante, que vai ser decisiva para o ambiente de negócios, a gente assinou agora, recentemente, o acordo comercial Mercosul-União Europeia, então tem questões positivas, estruturais andando, e aí a gente se perde nesse tipo de debate, né, nessas falácias todas, deixando o ambiente macroeconômico completamente poluído e limitado, e aí a gente acaba tirando pouquíssimo proveito de coisas boas que estão acontecendo, né? Então, a gente sabe que tem que ter eficiência no gasto público, né? Isso não dá para sair gastando de qualquer maneira, que senão acaba que o retorno ele não vale a pena. Agora, eu acho que a dificuldade sempre, Padovani, é a compreensão da sociedade que não é só a população que está fazendo a sua parte do sacrifício, né? É pouco o que o Congresso faz, é pouco quando se olha o judiciário, os próprios militares que entraram aí no pacote, mas a gente sabe que os benefícios são muito maiores do que a média da população. Acho que é difícil a gente equalizar o sentimento de justiça social, né? São vários debates, assim, Juliana, interessantes. O primeiro, um pouco isso que a Lê falou, existe um pensamento muito raso, muito superficial de que está sendo discutido quem é a favor ou contra programas sociais. Não tem nada a ver, né? Você pega um cara respeitado como Ricardo Paes de Barros e fala, você tem que focalizar em quem precisa, né? É um pouco na tua linha, rever programas sociais, rever as isenções tributárias. Então, é uma discussão muito mais ampla de estrutura do Estado. Claro. A gente nunca teve essa discussão no Brasil, né? Então, acho que o governo Temer passou por isso, o governo Bolsonaro também, o governo Lula também. Então, é uma discussão das sociedades e como racionalizar o gasto público. Uma outra história é que também há um raciocínio raso de que, olha, juros altos beneficiam certos setores. Uma taxa de juros de 14%, 15% é negativa para todo mundo, para banco, para administrador de recursos, para crescimento, para empresa, para o setor público. Isso é você está destruindo a capacidade de um país crescer. É muito grave.
Portanto, eu acho que o que a gente precisa, de fato, é construir uma agenda, né, liderada pelo governo, de que, olha, precisamos entender quais são os programas que realmente fazem a diferença social. Senão a saída, como você comentou, é uma saída de descoordenação. A inflação sobe e o mais pobre vai pagar a conta. E por último, até onde vão esses juros e a visão de vocês para 2025? Pois é, a gente avalia que, além do que já foi contratado, né, o Banco Central deve andar um pouquinho mais. A gente está fechando a cabeça em 14,75 aí de pico para essa Selic, batendo em maio, ficando nesse nível até o finalzinho de 25, e aí ele começa um ajuste bem moderado para a casa dos 13. Mas ainda, né, o nosso cenário básico tem por trás, sim, um pacote mínimo de corte de gastos, estancando essa piora de ambiente para permitir essa flexibilização, ainda que pequena, mas alguma flexibilização. De qualquer forma, eu acho que quando a gente junta o cenário doméstico com o que a gente está vendo lá fora também, lembrando que a gente tem esse gatilho também mais adverso do cenário internacional, a gente está vendo uma economia perdendo tração. Ela ainda tem essa resiliência, né? Não é uma coisa que vai virar chave e de repente vai ficar extremamente fraca. A gente acha que vai ser um processo mais gradual, e aí ela começa a enfraquecer mais a partir de meados de 25, pegando 26. Então, essa resiliência ainda que demora a se perder, ainda garante um número de PIB na casa de 1,9, né, para 2025, mas a gente está vendo um 26 bem mais fraco. Então, porque isso a conta vai chegando, né, Ju? Então, é um ambiente mais desafiador. E aí, mercado de trabalho, quando a gente pensa, né, ele sempre reage com defasagem, mas vai bater também, né? Vai perdendo tração para contratar, salário real também perdendo tração, né? Isso bate também em consumo, né? Claro. De forma geral. E tua previsão para juros e perspectiva 25, Padovani? A discussão nossa lá no banco é tentar entender os modelos do Banco Central, né? A gente tem a nossa visão, mas aparentemente, eu acho que 14,75 talvez ainda não seja suficiente. Então a gente está trabalhando, a gente vai esperar a ata ser divulgada, mas a gente imagina que alguma coisa como 15,25 possa ser um nível. Não tem muita incerteza, Sim. né? Mas tanto eu quanto a Lê, a gente concorda que é algo ao redor de 15. Isso daí vai gerar um impacto de desaceleração, mas o que me preocupa é que é um impacto muito desigual. Você vai ter o setor exportador voando por conta de produtividade, por conta de câmbio, as condições de renda favoráveis ainda, porque como a Alessandra falou, o mercado de trabalho esfria defasadamente, gradualmente, e você tem programas sociais, programas de transferência de renda mantendo o crescimento. Quem vai pagar essa conta, Juliana, são todos aqueles setores que dependem de crédito, como investimento, mercado imobiliário, construção civil, vendas de bens duráveis, como veículos. Então, acho que vai ser uma desaceleração concentrada e muito intensa em alguns setores. Cruel, né? Tomara Cruel. que a gente consiga evitar aí o pior dos cenários, né? Agradeço demais a conversa com a Alessandra Ribeiro e Roberto Padovani. Obrigada, bom demais conversar com vocês sempre. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM.